Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui, um especial itinerante do podcast do canal Hipócritas aqui no Rio de Janeiro. Já deve ter reconhecido de outras vezes, não sei se esse vai ser lançado primeiro, provavelmente não, já deve ter sido lançado algum outro no Rio de Janeiro. Mais um Papo Hipócrita! Papo Hipócritas! Nossa, que linda! Nossa convidada, com certeza, né, ela deve ter apreciado. Porque ela também é cantora, então não posso dar spoiler, né, da nossa convidada. Então, pessoal, vai chegando aí, curte, compartilha, manda para as outras pessoas, dá uma pausa antes de continuar assistindo o vídeo aí e vai lá e se inscreve no nosso novo canal, nosso segundo canal, que é o canal só de cortes aqui do Papo Hipócrita. Se chama Cortes Papo Hipócrita, no singular. Lá vai ter todos os melhores momentos de todos os nossos podcasts, inclusive este aqui. Todas as polêmicas você vai encontrar lá, os momentos As polêmicas desse podcast você irá encontrar lá, porque terá muitas polêmicas. Então, com apenas um toque, você vai poder lá se inscrever no nosso novo canal do YouTube, caso aconteça alguma coisa com esse que a gente nunca sabe, né? Censura, é boicote. Então, com apenas um toque, você pode... Eu tô dando spoilers da nossa convidada, tá? Olha só. E também, se você conseguir nos ajudar aí se tornando um assinante da nossa plataforma própria, com R$10 por mês, você ajuda a gente a continuar o nosso trabalho e expandir com série, com filme, com longa-metragem, que vai ter esse ano. Vai ter esse ano aí. Tem coisas boas esse ano, hein? Então, é isso. Então, vou partir pra cima. Esse aqui vai ter muita treta. Ei, xaralai. Tadinha, ela tá mais nervosa porque não vai ter treta, zoeira. Chovas andarai. São mais de 25 anos de carreira. Vou fazer voz. São mais de 25 anos de carreira. Peraí, como alguém que tem 25 anos de idade pode ter 25 anos de carreira? Ela super passaria. Vocês já vão ver do que eu tô falando. Como pode esta pessoa ter 25 anos de carreira? Ela começou com 5 anos de idade, só pode ser isso. São mais de 25 anos de carreira. Se eu falar alguma coisa, já me corrige já, tá? São mais de 25 anos de carreira, com 2 prêmios Grammy Latino na bagagem. Ela é cantora, escritora e compositora, um fenômeno na música gospel. Fernanda Brum é a convidada de hoje do Papo Hipócrita. Olha! Teve um aplausinho. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Posso chamar assim, Fernanda, sem pastora na frente? Claro. É uma coisa mais informal aqui agora? Pode. Meu nome chamar é Fernanda. de Brum? Pode chamar de Brum, de Fê, de Nanda. É que eu vi vontade. o cara já tá te chamando de Fê, então tô tudo em Já casa. trabalhou com a gente, já. Tem longa data. Isso aí, já conheço a galera aí toda. É um grande prazer tá te recebendo, uma honra. A gente estava falando até na gravação do outro podcast que a gente teve, que é legal, assim, pessoas que a gente acompanhou como fã, que a gente ouvia ou assistia há anos atrás, tipo, eu te acompanho pelo menos há uns 15 anos ou um pouquinho mais. Uau, que bom. Né? Eu me converti em 2003, foi a mesma época? 2004. 2003, 2004. Então, muita coisa que eu acompanhei e é engraçado, um belo dia você estar no mesmo... É engraçado. Isso responde minha pergunta. Eu ia perguntar, por que vocês me convidaram? Sim, não, mas é justamente por causa disso, que pra nós é muito legal, a gente acompanha, é fã há bastante tempo. Já
da época do Apenas um Toque, que eu brinquei. Apenas um Toque que eu tava falando é uma música da Apenas um Toque do seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Ah lá ele canta, gente, arrasando. Então, pô, acompanhei muito. Teve um CD também que marcou muito, que foi As Nações. Como é? Profetizando as Nações. Profetizando as Nações. Pô, aquele CD bárbaro, assim. Que Todas bom as que você músicas, gosta. incrível, assim. Marcou muito a minha casa, minha esposa, minha família. Muito Tu legal. cantou uma música dela no teu casamento, tá falando agora. E cantamos uma música que é um dueto que eu acho que tu faz com... Amada minha. Com Emerson. Eu e Emerson, É o Emerson mesmo, né? Amada minha, meu coração arde por ti, me faz tão bem. Tu deve ter arrasado, canta Ouvir bem. o som da tua voz, Te amo, amada minha. Cantei muito em outros casamentos também, porque eu cantava eu tive um grupo, por 3 anos a gente cantava em cerimônia de casamento e tal. Então Que essa era uma das legal. músicas que as pessoas pediam. Tinha uma da... Quando o amor toca o coração. Essa também. Também essa. Amar Tinha Você. Vocês estão tudo por dentro. As que cores legal. do amor. As cores do amor do Voices e também a autoria do Emerson, da Marina e eu. As cores. Isso aí. Mas o Voices gravou, eu gravei sozinha. Então várias é isso aí. regravações. Então, pra mim é muito legal estar te recebendo aqui hoje. Poxa, que legal. De verdade. Fico feliz. Tô feliz, porque é como se a gente estivesse estando do outro lado, de alguma forma, assim, né? O tempo todo. Que bom. Bom conhecer vocês também. Bom conhecer o canal por dentro, né? Quem está em casa não conhece os bastidores e tudo mais. Eu cheguei, estava rolando um podcast, uma outra gravação também. E tudo muito interessante. Obrigada pelo convite. Estou feliz. Espero que seja muito legal. Vai ser muito legal. E o nosso intuito de podcasts com pessoas que não são do nosso ramo, né? Da nossa bolha, é a gente poder furar essa bolha mesmo como canal. E a gente gosta muito de ti. E tem a tua música que ela... Espírito Santo... A gente tava cantando foi essa semana, né? A gente tava cantando ela. Uau, o Espírito Santo é uma canção que vai muito longe. Vai, toca muito. Vixe. É uma canção da Exla que escreveu. E eu tive a graça de gravar primeiro. E depois foi regravada por muitas pessoas. É uma canção assim que entrou para a história dos corinhos evangélicos, né? Você foi homenageada num programa do Raul Gil, não foi? Algumas vezes. Você deve ter visto quando nós falamos sobre a igreja perseguida. Homenagem ao artista. Homenagem ao artista, mas eu não lembro exatamente do conteúdo, mas mais das homenagens em si. E daí, quando cantou o Espírito Santo, eu acho que foi o André Leono que cantou essa música. Foi André Leono, 2 vezes ele engasgou, chorou, ali ele se converteu. Naquele momento, ele não era crente ainda. E naquela hora ali o Espírito Santo falou com ele se emocionou. Voltou e arrasou, né? Como sempre. Dá uma palhinha pra gente do Espírito Santo aí, tu cantou. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aqui não tem Melodyne, aqui não tem Melodyne. Eu não vou perder a oportunidade de fazer um duetinho com a Fernanda Brum. Eu não posso perder essa oportunidade. Chegar lá em casa e falar, amor, cantei com a Fernanda Brum. Eu ia falando pro pessoal da igreja. Então, essa semana eu vou viajar lá pro Rio, né? Que a gente vai entrevistar até a Fernanda Brum, né? Que legal. É legal, assim, eu sei que... Muito legal vocês terem esse carinho todo, vocês terem esse know-how todo. Vocês sabem muita coisa da minha carreira. Tô surpresa aqui com vocês. Eu sou jovem, gente. Eu comecei aos 17 anos. Vocês estavam me zoando aí, né? Como é que pode? Zoando no bom sentido, me elogiando. Uma boa zoeira, né? Me elogiando. Falando como pode uma pessoa com 25 anos de carreira, começou com que idade? Comecei com 17 na música gospel, sendo que eu comecei na música secular com 13. E eu me converti exatamente nesse período, né? Dos 13 Eu lembro aos 16. até da tua conversão. Tu lembra disso? Tu leu o livro? Eu não li livros, mas eu vi testemunho teu. Sim. E é uma conversão muito impactante. Foi forte mesmo. Tu sente a vontade em falar sobre isso? Vamos falar. Então conta pra gente, como é que foi essa conversão? Eu sei que teve visão. Eu falei, tem coisa que aconteceu na conversão dela que eu falei, nossa, não quero, meu Deus, não precisa... Não precisa disso comigo, né? Não, senhor, não. Eu já tô indo já. Mas o negócio estava bem brabo pro meu lado, né? Meus pais se divorciaram, eu tinha 13 anos.
E dos 13 aos 16 anos eu fui muito fundo assim, na depressão. Fiquei bem mal com o divórcio dos meus pais. Meus pais eram pastores, líderes, não eram consagrados como pastores, mas eram líderes na igreja. E eles tinham um casamento muito perfeito, uma vida muito perfeita. E, de repente, o divórcio é uma tragédia para qualquer pessoa, né? E foi uma tragédia para a vida deles também. E eu absorvi demais aquilo e comecei a ficar muito deprimida e meti o pé na jaca de vez, né? Fui me meter com álcool. Nunca usei droga, mas o álcool como droga. E tentei me matar algumas vezes com coma alcoólico e tudo mais. Foi bem brabo para mim. Mas aí eu fiz uma oração num dia e pedi a Deus que Ele me salvasse. Eu falei, se o Senhor é esse Deus que eu conheci na infância, se o Senhor ainda está a fim de me usar, fala comigo através de alguém, usa um profeta, fala por alguém da televisão. Eu tinha uma sede muito grande para voltar a ser quem eu era na infância. Isso com quantos anos, perdão? Eu devia ter uns 16 anos quando eu fiz essa oração. 15 para 16 anos. Aqui tu era na infância, porque na infância você já ministrava na igreja? Na infância eu ia para a igreja com os meus pais, com a minha avó. Minha avó, aquelas irmãs do coque, sabe? Aquelas irmãs da oração mesmo e tal. Eu sempre tive muita experiência com o Espírito Santo na minha infância. E eu, de repente, me vi completamente perdida na adolescência. E eu fiz aquela oração de, será que Deus ainda me quer como Ele me queria na infância? Eu tinha aquela dúvida, eu tinha pecado tanto contra Deus, eu tinha feito tanta besteira da vida. Será que Deus ainda me queria? Eu me via como uma pessoa tão longe, tão suja, tão impossível de ser alcançada, que eu achava que Deus não me queria mais. E eu fiz uma oração. E minha avó estava jejuando há 3 dias já, orando e jejuando para que eu fosse salva. E aí eu cheguei em casa e tive uma experiência de arrebatamento. Para quem não sabe, é aquela sensação de estar sonhando, sair do corpo, que não é uma sensação, é real. Alguns cientistas vão falar, não, isso aí é um déjà vu, o teu cérebro deu um beat, alguma coisa deu errado no teu cérebro e tal, um sync errado que rodou. Não foi isso. Foi um sonho a noite inteira. Né, eu posso chamar de sonho para aquelas pessoas que não entendem muito bem do que eu estou falando, mas eu fui arrebatada de sentidos, o meu espírito saiu do meu corpo e eu comecei a andar pela minha casa e vi anjos, vi demônios, e eu pude compreender qual era o plano maligno do inferno para acabar com a minha vida. Naquele momento, eu fui mexer com um trabalho de feitiçaria que estava no mundo espiritual, tipo assim, boa filha de crente, né? Aquela, que nada, sai daqui, diabo e tal. E fui mexer com aquilo e eu vi que eu não tinha autoridade espiritual para mexer com o mundo espiritual. Eu não podia me meter com aquilo, que eu estava realmente com a vida errada. E aí um anjo apareceu. Esse anjo tinha muito poder, ele foi saindo glória dele, luz, muita luz, e tudo que tinha cor foi perdendo a cor, a cortina da casa que era verde, o sofá, anos 80, né? Aquela decoração toda verde e tal. E tudo foi perdendo a cor e eu vi aquele anjo e eu falei, realmente eu morri. Eu devo ter conseguido morrer porque não vai ter mais jeito para mim, vou para o inferno. E aquele anjo não falou comigo, eu não falei com ele, mas todo o tempo uma voz falava comigo assim, não temas. Dentro do meu peito era como se escrevesse uma palavra, não temas, não temas. O tempo todo uma sentença aparecia escrita no meu peito, só que eu ouvia aquilo, não dá para te explicar. Era escrito no meu peito, mas eu ouvia ao mesmo tempo e eu podia saber que eu tinha que voltar para o meu corpo. Isso é um caminho. Eu vi o anjo de Deus entrou, jogou fora tudo aquilo, tinha um demônio na minha sala, brabo, e esse demônio saiu correndo, e eu falei, o mundo espiritual é real, ele existe, e eu estou no meio dessa cena toda, e eu preciso obedecer a Deus. Se Deus me der uma nova oportunidade, eu vou aceitar Jesus, eu vou dedicar a minha vida para Ele. Foi nessa hora que essa mesma voz que falava comigo disse, deita no teu corpo. E eu voltei para o meu quarto, deitei no meu corpo, bati sentada, acordei na mesma hora, peguei a minha mochila, que filho de pais separados uma hora na mochila, né? Já estava meio que sendo preparada para ser missionária, naquela situação toda. Para isso serviu o divórcio dos meus pais, para me preparar para ser missionária. E ali eu fui para a casa do meu pai, que, na verdade era a casa da minha avó, meu pai estava morando com a minha avó. Tinha a biblioteca do meu avô, completa, e eu comecei a ler aqueles livros. Meu pai falou, o que tu quer ser? Agora que tu abriu mão de tudo, não quer mais ser... Eu era atriz, eu já tinha uma banda que eu fazia parte, eu já ganhava vida com arte, né? Já fazia ponta em novela, já fazia comercial de produtos e tal. Sério? Como modelo, Essa parte eu não, você não sabia. Não. Pois é, guardei para vocês aqui. Eu já era atriz, né? Eu fazia... Ponta em novela, tipo de que emissora? Assim? Eu não entrego, senão o povo acha.
Eu não entrego. Baixar, não, eu fiz a Vamp, Procura, não. pronto. Contei. É mesmo? Olha Fiz só. ponta lá, fiz. Pessoal, então fiz já sabe, procurem Vamp. Tem um lance aí que vazou na internet, também me acharam no Faustão, me acharam no Sérgio Malandro, né? O Sérgio Malandro também tem uma participação minha cantando, né? Uma escola contra outra escola e tal. E eu, quando era menina, já era profissional. Cara, eu tenho muita e eu curiosidade ganhei. de ver Isso um tem, vídeo desse. isso tem. Marquinho acha pra você isso aí, né? Rapidinho na internet. Legal, cara. Isso pode rolar à vontade. Adolescente, tipo Adolescente, 13, 14, 15. 14 anos no Sérgio Malandro. Nossa. Então eu já tinha minha vida profissional meio que encaminhada. Aí meu pai falou, e agora? O que você vai fazer da vida? Eu falei, quero ser pastora. Aí ele falou, mulher quer ser pastora? Como é que isso vai ser? E a igreja que eu frequentava na época não entendia que uma mulher podia ser pastora. Entendi. E aí, a igreja que eu passei a frequentar, né, quando eu me converti sozinha, eu me converti no meu quarto, né, nessa A tua visão. infância foi na Assembleia, é isso? Na Assembleia de Deus, com a minha avó E depois com o meu da pai conversão... no R.R. Soares. R.R. Soares. Na minha conversão, eu fui para Deus é Amor. Uau! Só tradicional mesmo, né? Super do reteté, né? Bem do pessoal. retetezão lá, Bem avivada. Xaralá, Mas show, fica imitando língua estranha Ah. aqui na minha frente pra tu ver só. É, brincadeira. Não pode, brincadeira dele, não pode, não faça isso em casa. Todo podcast ele faz isso, eu fico quietinho. Sério? Tu nunca falou pra ele que tá ruim? Não, que ele faz também. Não, nunca faço. Eu vou lá no pode canal puxar aí. ouvir, eu vou lá ver. Pode ver que tu nunca vai... Nunca vou achar. Eu não brinco com isso aí, Deu eu não ruim. brinco. Não, mas Vai que o calma, Espírito gente, Santo relaxa. me pega mesmo, faz eu falar em... Não, E tô cair no brincando. Não, tô poder e brincando. tudo mais, pode rolar isso tudo com vocês, gente. Por que não? Ué, por que não? Claro. Mas comigo rolou isso. Eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque era necessário que Deus me pegasse dessa maneira, sabe? O estado que eu me encontrava emocionalmente e com as coisas parece que, assim, dos 13 aos 16 você não pode aprontar muito, mas é a fase que mais o mundo espiritual está investindo nos adolescentes, nas crianças. Não foi diferente comigo. Então, ainda mais vindo de uma família cristã tão evangélica, tão que se importava com o ministério, com o futuro e tudo que tinha sido dito a meu respeito, o mundo espiritual não estava afim de me deixar cumprir aquela carreira que Deus tinha me proposto. Então, a minha avó começou a orar e jejuar muito por mim, na época que eu disse para ela que eu ia mesmo enfiar o pé no mundo, que eu não queria mais saber, que estava revoltada e tudo mais. Aquela fase bem dramática, ela falou, tu vai até ali, porque eu vou orar e tu vai voltar para os caminhos do Senhor. E em 3 dias de jejum e oração, Deus me tirou do corpo, me mostrou anjo, demônio. E como uma avó orando, né, gente? Faz tanta diferença na vida da gente. E livramento de morte, batida de carro, tudo. Sabe quando você fala assim, Deus está atrás de mim? Tem alguma coisa acontecendo que eu pegava o ônibus, o cara no ônibus falava, Fernanda, você tem que voltar para Jesus. E ninguém me conhecia. Ô, louco. Eu dizia, como assim voltar para Jesus? Você é da igreja. Eu estava com a minha turma secular fazendo música. Eles diziam assim, você tem voz de cantora gospel. Eu dizia, que cantora gospel? Eu não gostava do gospel, eu não gostava da música gospel. Eu não conhecia, de fato, a música gospel. Eu tinha preconceito com a música gospel, né? E aí, quando eu me converti... Mas tu não se envolvia com música na tua infância na igreja? Me envolvia com música na infância, na minha infância toda. Meu pai era músico, dirigia coral. E eu tinha preconceito com a música gospel. Porque a revolta é isso, a graça é ser revoltado contra alguma coisa que você foi criado dentro. A graça da revolta é essa, é você ferir os seus pais, abandonando os princípios que você recebeu. Né? A graça do adolescente revoltado na minha vida foi essa. Até que Deus falou para mim, não tem graça nenhuma isso. A graça é você recuperar a tua vida enquanto dá tempo, porque depois disso não vai dar mais tempo. E aí foi quando eu falei para a turma que eu trabalhava. Eu fazia teatro no Teatro América. A gente estava estreando 2 peças, Chaimum e Floresta Rosa. Eu larguei o teatro, larguei a banda de Lambada Cigana, que eu tinha morram de rir. Tá, ok, Lambada Cigana. Lambada desse Cigana. Tempo, Uou! desse tempo. E larguei tudo. Meu pai falou, então se é real, se é de verdade, rompe com tudo. Eu falei, agora. Peguei o telefone e comecei a me demitir de todas as pontas, tudo que eu já fazia. E meu pai falou, vai viver de quê agora? Eu falei, de pensão alimentícia, claro, né? De pensão alimentícia do papai. Mas, imediatamente, eu fui para a igreja e comecei o seminário.
porque eu queria ser pastora. Sim. E eu não sabia que Deus ia usar minha música primeiro, antes de eu ser pastora de fato. E aí o pessoal que tocava comigo no Fez secular... seminário no Deus é Amor mesmo? Não, eu fiz um seminário internacional no Brasil. Meu pai foi ser sócio de um seminário para eu estudar. Olha que loucura. Tudo foi conspirando. Ah, legal. E eu fiz um seminário em espanhol, o Seminário Osana, que ainda existe hoje. Eu fazia em espanhol e respondia em português. Uhum. Depois eu fui ungida pelo pastor desse seminário para falar em inglês. Eu nunca estudei inglês. Então, pelo dom de línguas, eu comecei a entender inglês, porque a gente tinha que fazer uma base do seminário em Miami. Nossa. E eu tinha que ser enviada para lá. Foi algo sobrenatural. Você aprendeu a falar inglês, entender inglês? Sozinha? Faz isso. Eu faço. Você quer isso? Pera. quer isso? Calma. Vamos começar a orar Calma, agora. meu irmão. Gente, seu dom Deixa pra amanhã. dom de línguas estrangeiras também tem a ver com o dom do Espírito Santo. Sim. Atos 2. Já ouvi disso aí, Atos 2, né? E tu tá falando que chegou nesse momento que antes de ser pastora, talvez a grande escada foi a música. Primeiro que Deus bagunçou meus planos, porque quando eu cheguei para a turma do secular e falei assim, eu não quero mais cantar, eu agora quero ficar na igreja, eu quero me desintoxicar de tudo que eu vivi no mundo, eu quero saber quem sou eu em Deus e tal. Eles disseram, Fernanda, olha só, você só vai embora daqui com um disco gospel. Você não vai sair da nossa galera aqui sem levar um disco com você. Isso é um desperdício. Você não pode largar a música assim. Eu disse, não, eu quero largar tudo, o teatro, a música. Olha, mal sabia que eu ia usar tudo isso para Deus, né? E aí eles fizeram um disco chamado Feliz de Vez, de rock, para eu poder ir embora com o disco. O Grupo Roma fez isso para mim. Foi maravilhoso. Maurício Contrucci e toda a galera do Roma. Mas eles não eram do gospel. Não, eles eram do secular. Um presente para ti. As músicas que tu fez daí foi gospel. Gospel. Eram seculares que a gente trocava letra. Porque eu não conhecia ninguém no gospel. Eu não conhecia ninguém na igreja. Eu estava chegando do mundo. Imagina, chegando do mundo na igreja, o pessoal, senta lá. Pra gente ver se tu converteu mesmo, ou se tá de onda com a cara da gente. Senta lá, vai fazer assim, curso disso, curso daquilo, vai entrar na membresia, vai entrar no louvor, vamos embora fazer mutirão, vamos atender o pessoal na rua, quero saber se você quer realmente servir a Deus ou se você tá querendo ser artista. Passei por todas essas fases normais da igreja. Aí esse primeiro CD era tipo paródias? Não eram paródias, eram versões ou adaptações de canções que já existiam inéditas, que viraram Feliz de Vez, por exemplo. Abra a porta e deixa entrar, corro o risco de ser feliz de vez. Era abra a porta, te deixo entrar. Era uma música de amor. Mas eram músicas inéditas? Inéditas, de amor. Eram músicas autorais? Autorais dos nossos amigos. Ah, sim, ok. Que todas viraram hinos. Entendi. Né? Claro. E até hoje a gente tem aí esse primeiro discão que estourou. Eu fui embora para Miami para ficar no seminário lá, para terminar high school. E aí meu pai comigo lá foi orar e mesmo desviado dos caminhos do Senhor, como ele diz, né, que estava fora da igreja, desligado, ele falou, não, Deus falou comigo, você não vai ficar. Quando nós voltamos, o CD estava estourado. E aí eu comecei a cumprir a agenda loucamente, ir para as igrejas e tudo. E claro, como igreja local, que era a comunidade da Vila da Penha, e eu comecei a cantar. E eu falei, como é que vai ficar isso? O seminário, mas versus disco estourado. Como é que... E eu solteira ainda, né? Aí que entra o Emerson. 2 anos depois do disco estourado, eu tinha que fazer um novo. E aí fui fazer um novo com quem? Com o maior produtor que tinha na época, que era o Emerson. Né? Emerson. E até hoje... pegando a cliente, Foi desse jeito. É bom saber que tu tava pegando a cliente. Fui eu que peguei ele. Fui eu que beijei ele. Fui eu que beijei ele. Mas esse primeiro CD tem algum grande sucesso Tem. conhecido? Amar Você. Quando o amor toca o coração. Foi o primeiro sucesso que eu fiz com ele. Já desse primeiro... Não. Não, do primeiro é Feliz de Vez. Ah, tá. O Abra a Porta, Deixa Entrar, Corro o Risco de Ser Feliz de Vez. Entendi. Foi o primeiro sucesso. Clamor também, tem uma outra canção que estourou na época. Mas o maior estouro foi Amar Você. Quando o amor toca o coração. Porque eu cheguei lá, gente, o menino era noivo. Eu não podia namorar o Emerson. Ele era noivo? Ele era noivo. Não, pera aí. Eita, galera! Ah, essa fera aí, bicho!
Você é crente, não? Você é crente, não? Você não é crente, não, rapaz. Você é crente, não? Ele era crente já naquela Ele época? era crente, era noivo, menino sério. Eu cheguei, olhei e falei, cara, que bonitinho, né? O cara sério, lindo, o cara já tem um estúdio, o cara já é noivo, vai casar, achei bonitinho. E eu tava no meu voto de não namorar ninguém por 2 anos. Eu queria só ficar no seminário, não ia namorar ninguém e tal. Quando eu cheguei lá, ele acabou com o noivado dele, mas eu tava no meu voto ainda, faltavam 7 meses do meu voto para namorar alguém. Então eu virei a melhor amiga do Emerson, mas nem tchum, nem... Sabe? Aí comecei a me apaixonar. Nem tchum, nem tchá. Nada. Você é a melhor amiga, mas assim, nem... Que nada. Sai pra lá. Não, para, mãe, não. Ele nem pensa nada disso. E todo mundo torcendo pra gente namorar, né? Botando pilha direto e tal. Aí um dia, isso tá no meu livro também, um dia ele chegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte... Tá todo mundo botando pilha, tá todo mundo querendo que a gente namore. Eu vou falar a real pra você. Eu tô afim de você mesmo. Ele tinha terminado o noivado há 7 meses já. Show. Não, ele tava separado. Tinha terminado o noivado e tava investindo em mim. Ele percebeu, ele sonhou comigo, casando comigo 2 vezes. Só que ele me achava mó chata, mó crente chata. Quantas vezes, amor? 3 vezes ele sonhou casando comigo. Não foram 2, foram 3 vezes. Só que ele me achava aquela chata do seminário, super religiosa e tal. E ele teve que sonhar. Na época tinha cabelo, tinha aquele 1 metro de cabelo. 1 metro de cabelo, não usava maquiagem, né? Tinha todo o meu blazer. Sovaco peludo. Não chegava tanto, irmão, não. Essa parada não rolava lá em casa, higiene total. Nunca rolou isso. Mas aí ele começou... Primeiro ele tinha essa repulsa, porque eu era super religiosa. Depois ele falou... Embaixo dessa capa de religiosidade tem uma gata, tem uma menina bonita aí e tal. E aí ele começou a investir. Aí chegou e falou, olha, eu tô gostando muito de você, antes que chegue em você fofoca e tudo mais. Eu disse para ele, tá bom, mas meu coração tá numa caixinha, encouraçado, quem tiver uma chave que vai entrar. Nossa. Dei mó pra lá nele, mas saí chorando no carro. Que, aliás, é a cena de um clipe novo nosso agora que vai sair, do Quarto Rosa. Eu e a Estela cantando, né, já vai lançar. E tem uma cena que a atriz faz esse momento em que eu tô chorando, que eu quero a minha família, que eu queria casar, que eu queria finalmente, porque meu voto estava rolando ainda, mas que eu queria que Deus me desse minha casa, minha família e tal. E aí Emerson vira e fala assim pra mim, eu gosto de você, mas eu não gosto de você pra namorar, eu gosto pra casar. Aí me deu um susto. Eita! Me deu um susto, me deu um susto. Aí foi viajar, foi pra Goiânia, aí com o Serginho do Roupa Nova e tal, saíram, foram viajar. Conheceu uma outra morena em Goiânia. Conheceu mesmo, mas não rolou nada, não deu. Mas cara. O Emerson é pegador mesmo. Não é nada, não pegou não pegou, não tava rolando, não deu liga lá não. Não deu liga, graças a Deus. Não deu não, já tava guardado pra mim. Isso já tinha uns 20, tava com uns 20, 19? Eu tinha 18 pra 19 e ele tinha 20 pra 21. Porque Nossa, a gente namorou, com 20 noivou... pra 21 ele já era um produtor reconhecido e Ele tal? já tinha tocado na Vigília 1, né? Do Marcos Góes, tinha vendido 1 milhão de cópias de LP. Caramba. Já. A Vigília 1 já existia, Vigília 2 também. Prodígio! Ele sempre já estava produzindo quem mais? Um monte de gente. Eu cheguei lá, ele já era famoso. Ele já produzia com Altos Louvores, já produzia com geral. Que legal. Então a Estela me convidou para ir no estúdio para conhecê-lo, para poder fazer meu 2º disco com ele. Quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer vocal, eu comecei a trabalhar no estúdio também, porque eu já não trabalhava mais com a galera do secular, mas achei um estúdio gospel, eu falei, tá bom, vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui, ganhar esse dinheiro também. Mas aí rolou a paixão, né? Aí é que rola o beijo. Foi aí que ele te ensinou a orar em línguas? Não, querido, não foi aí. Eu já orava em línguas desde os 5 anos de idade, viu? Ai, meu Deus do céu. E não dá pra ensinar alguém a orar em línguas, o cabeça. Não dá. Ainda bem que ela não entendeu. Ai. E aí, mas aí rolou uma parte mais interessante, vocês vão curtir, que foi no carnaval, quando ele volta de Goiânia e eu volto do retiro espiritual do carnaval. E eu, de repente, me dá aquela paixão aguda, assim, eu falo, não, eu tenho que ligar pro Emerson. Eu liguei pro Emerson, falei, olha só, meu pai saiu com o meu carro, deve estar namorando, que estava solteiro,
Minha mãe também está namorando, que estava solteira, e eu estou em casa com 19 anos de idade, né, com 18 anos de idade, e eu quero ir ao cinema com você. Vamos ao cinema? Aí ele parou lá em casa ainda penteando o cabelo. Sabe quando você sai assim, se arrumando, penteando o cabelo, botando sapato no cabelo? Veio de ônibus, chegou de ônibus a tempo, pegou dinheiro emprestado com um colega. Aqueles memes que falam assim, eu estou sozinho em casa, meus pais saíram, daí aparece o cara... Mas ele não podia entrar. Não podia entrar. Certo, não podia entrar, né? A gente tinha voto de celibato, não tinha condição dele entrar. Tá bom. E aí eu saí, nós fomos pro cinema, e no cinema eu beijei ele. Só que tinha uma galera da igreja, né, no cinema, que viu tudo. Né? Tinha a galera da Batista de Irajá e o Emerson, o pessoal chegando, me conhecendo. Ei, Fernanda Brum e tal, como é que você tá? E o Emerson chegava e dizia, gente, vaza, porque eu tô namorando, é o primeiro encontro com ela hoje e tal, eu tô super afim dela, gente. Aí o pessoal começou a vazar e rolar pra lá, saíram, só que sentaram todos atrás da gente. O filme era Guerra nas Estrelas 5, eu até hoje não sei o que aconteceu naquele filme. E a gente começou... a gente começou a conversar a vida ali, né? Aí, conversando muito tempo, eu fui dele um beijão nele, assim. Aí ele... Quer casar comigo? Já, sim. Aí eu fiquei parada olhando pra ele, assim. Quero. Posso falar uma coisa louca? Pode. Quer casar comigo? Quero. Lembra dessa? Lembro. Posso dizer uma coisa louca? Eu fiquei parada olhando pra ele e falei, quero. E ali a gente já saiu para conversar com meu pai. Meu pai é armado, meu pai é policial, né, federal. Armado até os dentes, era o melhor amigo do Emerson. Meu pai chega em casa com a bolsa de arma, assim, e tal. Oi, boa tarde, aqui e tal. O que você quer falar comigo? Eu, Emerson, nada não, né? Nada não, deixa pra lá. Eu falei, engrena logo essa primeira, fala com meu pai o que você quer. Aí ele vira pro meu pai e fala assim, eu quero casar com a tua filha. Aí meu pai, hã? Tipo, o que vocês fizeram, né? Meu pai ficou esperando uma outra notícia. Tá grávida, tu tá grávida. Tu tá Fernanda. grávida, só pode ser, né? E eu disse, nada. A gente tá esperando no Senhor mesmo. Escolhi esperar. Star Wars. Perdão. Foi só isso. Eu beijei ele. Eu confesso que eu beijei ele. Meu pai olhou pra mim e falou assim, tá, mas vocês não podem mais ficar andando de carro juntos. Ah, que já tava andando de carro juntos, já tinha beijado na boca. E a gente namorou, noivou e casou em 1 ano e 1 mês. Oh. Em tempo recorde. E o lançamento do segundo CD, ele tá onde nesse... No noivado. No noivado. Então no ali noivado. ainda não tinha sido lançado, nessa conversa ainda não tinha sido não lançado. Tinha, Amar a gente... Você ali. Não. Ele botou meu pai para dar rec no estúdio. Ele foi colocar a voz na Amar Você. E aí, para ver se eu gostava da música para entrar no repertório, porque ainda tinha todo esse caminho de produtor e cantora, né? A gente tinha que se encontrar ainda, porque estava namorando, de repente ele é meu produtor, ele manda na master do disco, e eu também produzo alguma coisa, venho do secular com uma bagagem já adiantada na música, e como é que a gente ia se entender nisso tudo? Sim. E ele começa respeitosamente dizendo, vê se você gosta dessa música, vê se você gosta da outra. A gente começou a compor junto, eu falei, acho que melhor é a gente compor junto. E aí a gente começou a compor desde essa época, e a gente sai de lua de mel, e volta com a música em primeiro lugar no país todo. Que massa. Caramba. Que música era? Amar Você. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. A gente saiu assim, tipo, devendo R$7.000 cada um. A gente casou com o dinheiro do tape, com R$5.000 que a gente vendeu o tape, pagou o casamento. E quando a gente saiu, os pais fizeram compras de mês pra gente. O pai do Emerson e a minha mãe fizeram compra de mês pra gente ter o primeiro mês. Morando no 5º andar, sem elevador, no apartamento do vigia. Tipo assim... Foi tudo pela fé. Muito Legal. pela fé. E a gente chegou em casa, estava cheio de comida, a gente feliz da vida, e não sabia como é que a gente ia pagar. Não tinha mais pensão alimentícia, né? Estava independente e tal. Era aluguel? Era aluguel? Era aluguel, não tinha coisa de papai paga, não tinha... A gente tinha um estúdio. Era tudo que a gente tinha, um estúdio. Legal, porque hoje em dia a gente tem uma cultura atual, uma coisa contemporânea de que, assim, para casar você precisa ter terminado a sua faculdade, ele precisa ter terminado a faculdade dele, vocês precisam estar no emprego super... Tipo, com 30, né?
30 anos. Mas vem cá, depois que você casa fica burro, não estuda mais, não trabalha, né? Exatamente. A gente pulou mesmo, né? Na verdade, é bom você ter uma grana sua já, ter como se manter. Não que nada disso, não seja que importante. Isso não seja legal e importante, mas assim, tem prioridades, né? Tem, a gente já trabalhava, quer dizer, eu já era independente desde os 14 anos. Eu nunca dei gasto para os meus pais, né? Desde os 14 anos de idade que eu era independente financeiramente. Quando eu me convertia, que eu fiquei um pouco mais dependente da pensão alimentícia do meu pai, porque eu larguei todo o meu trabalho para poder viver do evangelho, viver para o evangelho, não necessariamente do evangelho, mas para o evangelho. Eu queria investir no evangelho. Então, tudo que eu tinha era do meu bolso mesmo. Então, quando eu encontro o Emerson, a gente começa a trabalhar junto, dá essa mistura louca, essa pólvora acontece toda, e aí o nosso estúdio deu muito certo, daí já era nosso estúdio, né? E ele sempre bancando tudo, era ele que bancava tudo através das produções. Ele já tocava para Aline Barros em alguns shows, tocava para pessoas aos louvores, fazia shows e bancava a casa. E eu ainda não. Os Grammys vieram quando ali? Os Grammys vieram depois do Cura-me. Depois do CD Cura-me. Eu já tinha Isaac, eu já tinha acabado de ter Isaac. Com 27 anos, a gente começou a ser indicado ao Grammy. Eu com 27 anos. Acho que teve alguma indicação antes? Não, né, meu amor? Primeiro foi 2008. Com? Em 2008, com Cura-me. Cura-me. Indicação ao Grammy com Cura-me. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. E aí ganhamos o primeiro Grammy em 2015, com o CD da Eternidade ao vivo em Israel. E depois ganhamos com o Som da Minha Vida. E quando a gente ganha o Grammy, eu ganho o Grammy, o produtor também ganha. Então lá em casa são 4 Grammys. Que legal. Né? Muito legal. Tem uma história que eu ouvi sua há muito tempo. Da sua boca mesmo, foi um testemunho na internet que eu vi do YouTube. Que é a história de uma menina que vivia num container, que foi presa num container. Sim. Tu consegue contar Ellen pra Berrani. gente? Isso, tu consegue contar essa história toda pra gente? Sim, Acho que é muito. Me emocionou forte. muito essa história, bem forte. Foi quando eu comecei o meu trabalho humanitário com a Isso missão. tem a ver com profetizando as mulheres? Sim, as nações e as mulheres, porque, na verdade, eu estava na minha produtora, né, na Brum Produções e tal, onde tinha um estúdio e tudo mais, e eu recebo da missão Portas Abertas um CD de uma cantora evangélica da Eritreia. Existe ainda a missão Portas Abertas? Ainda existe. Nossa, Portas Abertas, existe a missão Mais. É bem forte, né? É bem Sim, forte. a Voz dos Mártires também, são sobre cristãos perseguidos. São 300 milhões de cristãos perseguidos no planeta hoje, né? Caraca. Pessoas que não podem professar, dizer que são crentes, assim como eu estou dizendo para vocês num programa aberto, elas são não só canceladas, elas são mortas porque dizem que são crentes. Elas não podem ser cristãs em lugar nenhum onde o regime é totalitário e as pessoas são perseguidas por professarem sua fé, não são livres para isso. Então eu recebi um CD e fui ouvir, era uma música meio árabe, meio israelense, meio africana, era uma canção em Swahili, sei lá qual idioma que era, e eu fiquei impactada e eles me mandaram a matéria dela. Ela estava 2 anos num container presa, apanhando, com as pernas quebradas, e toda hora alguém vinha e dizia: Ellen, nega Jesus que você sai desse container, na Eritreia. O país era livre, mudou o governo. Como era o nome do país? Eritreia. A Eritreia é para a direita do mapa da África norte. Está no sul da África ainda? Acho que sim. Ela viveu por 2 anos dentro de um container no sol, sendo torturada, e mais pessoas em outro container. Pastores em outro container. Jovens, crianças de 6 meses de idade a 16, 18 anos, adolescentes num outro container. E ela apanhava e eles diziam: você é boa, né, de resistir. Ela dizia: vocês são bons de bater, eu sou boa de resistir. Então pode bater que eu não vou negar Jesus. E eles tinham um documento para que ela dissesse que não pregaria mais o evangelho se saísse do container, para que ela pudesse ser liberta. Então eles jogavam esse documento, batiam nela, jogavam esse documento. Ela não assinava, devolvia o documento e dizia: vou continuar no container, mas eu não vou parar de pregar o evangelho. Nós começamos uma campanha no Brasil para que as pessoas pudessem orar por ela e por todos os meios possíveis, políticos, artísticos. Nós começamos a denunciar isso que estava acontecendo com ela.
na Eritreia. Nos Estados Unidos também houve um movimento muito grande e os congressmen começaram a se movimentar para politicamente articular a saída dela. As agências missionárias todas começaram a articular essa campanha também. O Brasil foi impactado por essa onda de oração, as pessoas foram tomando a dor dela. E eu não conseguia fazer nada sem orar pela Ellen. Eu ouvia os sons do container. Eu ia comer um prato quente de comida, eu lembrava que ela não tinha aquele prato quente. Eu ia cantar diante de uma multidão, 30, 40 mil pessoas, eu lembrava que ela estava no sol, né? Durante o dia, quase 50 graus, à noite, menos 11. Eu tive uma empresa de container e o container que provavelmente ela estava, que deve ser um container dry, esse container, quando bate o sol, ele não, se lá era 50 graus, esse container estava aos 90 graus. Eu não tenho ideia. Não é possível. Não sei se é possível, não, pessoa... Não é que é possível, porque a pessoa não resistiria a 90 graus, mas assim... Mas é o deserto da África, né, gente? A gente está falando do deserto da África. A gente está falando da África. Eu entendo. Ela passava por coisas absurdas, só que... E eu até tava com dúvida do tipo do container, eu tava com isso na cabeça e ia perguntar pra ti que tipo eu não sei dizer para vocês, mas eu posso tentar saber. Se for um dry, se é 50 graus lá, vai ser a gente entrava, eu trabalhei na empresa dele, a gente entrava no container com alguém para mostrar o container como era por dentro, tipo 11 horas da manhã, que tinha não pegado, dava, né? É insuportável por 2 minutos. Você imagina a pastorada toda presa nesse container. Nossa, é uma tortura. Os pastores todos da Eritreia foram presos nesse container. É um país que hoje não está nem... No ranking de perseguição hoje, a Eritreia não está nem em 10º lugar. Hoje a gente tem outro ranking que muda o tempo todo. O país está um caldeirão, na verdade, né, de guerra e tudo mais. Então esse ranking muda. Do Iraque, muda para Coreia do Norte. São rankings de 1º e 2º lugar, até o 10º lugar. Isso muda o tempo todo. Mudou, inclusive, a quantidade de perseguidos. Eram 200 milhões de perseguidos. Hoje, a Missão Mais me atualizou com um ranking com o número de 300 milhões de perseguidos. E ela foi solta. Ela foi solta. Nós trabalhamos muito pelo Brasil, através de influências com Itamaraty, pedidos da Anajuri, todo mundo trabalhou muito nisso. E ajudou demais, né? Esse tipo de diplomacia foi importante, o país falar com os outros países que já estavam numa aliança para libertar os perseguidos da Eritreia. Ela foi solta, eu não posso dizer onde ela está hoje, né? É segredo para que ela... Mas você sabe? Eu sei. Tu teve contato com ela? Eu tenho contato com ela. Contato com ela. Conheceu ela pessoalmente? Conheci na França, num congresso de batalha espiritual nas missões. Na França, eles fizeram uma surpresa, trouxeram ela para a França. Porque quando recebi o prêmio de melhor cantora do ano e tal, eu mandei para ela. Né? Na hora que eu recebi, eu falei, gente, esse prêmio não é meu. É de uma mulher que está trancada num container hoje, na Eritreia e tudo mais. Oi? Foi na Suíça, né, meu amor? Perdão. E ela é cantora também. Ela é cantora. E ela foi, depois de liberta, levaram ela para a Suíça e não me contaram para ela que eu estava e não contaram para mim que ela estava. Só que quando eu subi no altar, eu falei, Ellen está aqui. Me deu um cheiro de Ellen. Eu sabia que ela estava aqui. Ela estava naquele lugar. Mas talvez para ti foi mais impactante porque, não sei, mas talvez ela não tinha conhecimento do que acontecia no mundo afora. Tipo assim, quando ela foi liberta, ela era famosa para você, mas você talvez não fosse famosa para ela. Ela não me conhecia até que a missão falou. Porque quando ela foi liberta, o cara que libertou... Não posso falar alguns detalhes. Mas quando ela foi liberta, ela logo quando foi medicada, cuidada e foi levada a um lugar de refúgio, né, por um caminho que também não posso dizer, ela quis saber o que estava acontecendo. Quando ela soube que havia uma onda de uma multidão, o mundo inteiro estava orando para que ela fosse liberta, ela ficou muito emocionada e quis me conhecer. E entregaram um troféu para ela. O troféu que eu tinha mandado para a missão, entregaram para ela. Que troféu é esse? De melhor cantora do ano do Brasil. Você acabou de receber o troféu. E ela gravou, saiu no Raul Gil, isso, fizeram uma homenagem ao artista, quase me mataram, né? Porque o primeiro contato que eu tive com ela foi ela falando na língua dela, me agradecendo com subtitles, e me agradecendo pelo troféu e pelo tempo de oração. Eu falei, gente, eu não tenho que ser agradecida
não tem que me agradecer por nada, eu fiz mais do que a minha obrigação. Não é que eu estou concordando que não tenha que ser agradecida, mas eu entendo perfeitamente que se tem alguém que tem que agradecer, nós precisamos agradecer por ela ter passado por tudo isso. E sem negar a fé. Sem negar Jesus o tempo todo, apanhando ela. Tinha uma filha, e a filha estava em outro container, depois em outro lugar, depois salvaram a filha e ela continuou presa. Então, até hoje, Ellen, a gente tem contato e ela continua. As férias da Ellen, ela vai para a Etiópia, por exemplo, no maior campo de refugiados que você tem no mundo, no planeta, que é um sonho meu um dia chegar lá. Conseguir entrar nesse campo, que não é todo mundo que consegue entrar, tem todo um trâmite para você conseguir chegar na área dos refugiados, e esse maior campo é onde ela tira as férias dela, onde ela socorre outras pessoas também hoje, através do ministério dela. Isso foi muito forte para minha vida. Sobre essa questão de perseguição, é claro que é completamente, em proporções completamente diferentes, né? Mas, de certa forma, aqui no Brasil, ou em cada país do mundo, há o seu nível de perseguição, seja midiático, né? Ou nesse país isso é uma coisa muito atroz, né? Mas aqui no Brasil também temos algum nível de perseguição. Eu vou para o intervalo rapidinho, a gente já volta para a gente fazer o nosso jabá. Mas eu queria que tu respondesse sobre a perseguição que existe, talvez cultural, aqui religiosa, né? No nível que tem no Brasil. E se tu acha que o fato de nós termos um presidente um presidente que simpático, que se auto-intitula cristão, né? Que ele é cristão, se isso ajudou a aumentar ou a diminuir essa perseguição? A tua análise do cenário atual nos últimos anos. Você quer que eu responda agora ou depois do jabá? Daqui a pouquinho, Fernanda Brum estará de volta. Enquanto isso, você vai vendo o nosso jabá aí, 20, 30 segundinhos, não sai. Se for sair, só vai lá para se inscrever no nosso novo canal e já volta para cá. Hipócrita. Tá bom? Valeu! É através do humor que nós temos buscado trazer a verdade dos fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Mas a todo instante corremos o risco de sermos censurados, como já aconteceu outras vezes. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos uma plataforma exclusiva para assinantes. Dessa forma, além de entretenimento, você vai ter curso de desenvolvimento pessoal e ainda nos ajuda a continuar representando a sua voz através do nosso trabalho. Link na descrição, clique, assine e aproveite. Pessoal, estamos de volta aqui com o Papo Hipócrita. Você viu a maneira como você pode nos ajudar, né? Como é que é o canal extra ali? O nome é Cortes Papo Hipócrita. Tu errou, tu ia falar errado, eu percebi. Eu ia, mas daí eu lembrei que não era. Porque... Cortes Papo Hipócrita, você vai lá, se inscreva. Você vai ver as polêmicas que vai acontecer agora aqui, porque ela vai falar do Bolsonaro. Não vai, A gente deixou uma pergunta. Não vou, porque a Maria já me olhou lá e já falou, vou matar esse moleque. A gente deixou uma pergunta um pouquinho antes, que seria assim, a tua análise, é claro, nada comparado com o que aconteceu com a Ellen Berrani. Ellen Berrani, né? É outro nível de atrocidade, de tortura, de perseguição que há em alguns países, né? No Brasil, como é que tu analisa a perseguição que tem no meio aos cristãos e se existe também, né? Existe essa perseguição? Aqui eu estou falando da minha percepção, né? Eu acho que existe, né? Existe. E se o fato de nós termos um presidente um presidente que é cristão atualmente, você acha que isso acaba ajudando ou atrapalhando o povo cristão, enfim, ou a Michele Bolsonaro, né? Michele Bolsonaro, sim, são pessoas que se confessam cristãs, sim. Olha, eu vou mais longe com vocês, que a perseguição ao evangelho no Brasil se dá na época de Villa-Gagnon. Começa com a chegada de Villa-Gagnon no Rio de Janeiro, né, quando missionários protestantes chegam também e servem a Santa Ceia de maneira diferente. Villa-Gagnon manda jogar na Baía de Guanabara esses missionários, e eles são mortos afundando com pedras no pescoço e tal. Nossa. É um grande massacre, o massacre da Guanabara. Começa a nossa história no Rio de Janeiro com perseguição aos cristãos ainda com o Villa-Gagnon.
Então, Sabe mais ou menos... me ajuda aí, o HD externo, Emerson. Qual é a época que isso acontece? Por século que aconteceu? Não, isso acontece nos 1500, 1500 e pouco, porque tá. quando a coroa está no Rio de Janeiro e Villegaignon francês, a gente está debaixo do governo francês, recebe os nossos protestantes ingleses, e eles são... Isso está num livro chamado Massacre da Guanabara, né? A Tragédia da Guanabara, perdão. Na época, qual era a religião aqui? Era candomblé? Coisa do tipo não. Eram todos católicos apostólicos romanos que estavam catequizando todo o povo que chegava nessa história do Brasil, né? Então, o que acontece é o seguinte, nós temos 50 anos que não apanhamos em praça pública, aproximadamente. Só 50 anos que o evangelho não é perseguido como a Ellen foi perseguida, porque no tempo dos meus avós, os bumbos na praça... estou falando dos tempos modernos, né? Uma geração. Na época dos meus avós, tocar bumbo na praça, as pessoas tacavam pedra nos crentes, perseguiam os bíblias. Vocês não lembram disso? Vocês nunca ouviram falar disso? Não. Com a Bíblia na mão, ali vai um crente, vejo alguém me apontando... as pessoas eram... Até hoje, nós somos... se tem novela, o crente é o que é o mal vestido. Se tem teatro, o crente é o que vai ser zoado. É o que tem a pior roupa. É o cara que é alucinado. Até hoje existe essa perseguição contínua. Se você vai buscar um patrocínio para um show evangélico, não posso... A minha marca não pode se colocar com a sua marca, porque você é cristã, você é cantora gospel. Então, tal produto não pode patrocinar os cabelos da Fernanda Brum, porque senão nós estaríamos ligando a nossa marca a uma religião, enquanto nós temos cantores populares brasileiros que são cantores de suas próprias religiões e está tudo certo. Eu acho que o certo é o país ser livre para as pessoas poderem se expressar na sua religião e como quiserem se expressar. Porém, entretanto, contudo, se você é um evangélico, você não pode ser patrocinado por tal marca, porque você deve ser estigmatizado como aquela pessoa que a outra TV colocou como louco, como mal vestido, como quem não estuda, como quem não consegue e tal. Então, a sua pergunta é, ter um presidente que se confessa cristão e sua esposa, se é bom ou se é ruim para os evangélicos, o tempo dirá. Eu não sei te explicar isso agora. Eu sei que, enquanto isso, nós ainda temos perseguição no Brasil e ela não começou agora, depois do presidente. Ela já vem anterior à eleição do presidente. A gente tem pontos na Amazônia, por exemplo, se você pegar a Amazônia ou Manaus, vamos lá, Amazônia, né? No centro da Amazônia, tem lugares que você não pode entregar bíblias. Você vai ser escorraçado, e eu não estou falando de um caso que eu estou imaginando, estou falando de um caso que eu conheço, de uma missionária muito importante para nós, no meio evangélico, que saiu com um avião cheio de bíblias e pousou num tal lugar na Amazônia. É uma tribo que outro não pode falar. O local eu vou guardar porque eu quero guardar a missionária vilarejo, também. Um local assim, né? Que ela pousou e de lá ela foi expulsa, porque não pode entregar a Bíblia naquele lugar, naquele vilarejo, bem colocado. E eu fiquei muito impressionada, porque ela tinha feito um trabalho muito grande com a Sociedade Bíblica do Brasil e com outros missionários. E aí a gente pensar que no Brasil você não pode distribuir uma Bíblia para alguém que está numa área de necessidade, você não pode, porque o protestantismo é isso, é ler, escrever, levar informação, é para isso que a reforma protestante existe. Parece que é uma coisa que acontece, sei lá na Eritreia, lá na China. Não é. Parece que não é uma realidade brasileira. Não é. Quando você me convidou para o programa, eu falei, o que virá disso agora? Porque eu posso chegar aqui e você ser muito legal comigo, compreender meu chamado, compreender o que eu faço, compreender meu trabalho e ser muito simpático ao que eu prego. Ou você pode ser muito hostil e trazer uma contrapartida de animosidade, de acidez, ao ponto de me deixar em situação difícil. Sim. Mas isso aí é na linha da perseguição, da falta de respeito. Eu já vivi isso em alguns programas de televisão, e outros não, graças a Deus. As pessoas têm respeitado bastante o nosso trabalho, meu e do meu marido, da minha casa, da minha igreja e tal. Você já participou em programas assim, tipo, na Globo, SBT? Já participei. Encontro com a Fátima? Já fui no Encontro da Fátima, tive uma situação de saia justa lá também. Foi bem difícil para mim. Pode contar essa Posso. situação? Houve uma situação em que uma outra pessoa de outra religião foi colocada no mesmo quadro
para que houvesse sem me avisar antes, né? Porque isso que eu ia te perguntar. Sem me avisar antes, para ver o que dava, né? E aí, para ver o que dava, eu podia ter ficado calada e tudo bem, teria sido tudo muito legal, mas eu tive que me colocar. Eu sou uma pessoa pública, as pessoas sabem o que eu prego aqui na sua frente e o que eu prego no meu púlpito na igreja ou na frente de 100 mil pessoas. Eu não podia, em rede nacional, negar a minha fé. Eu não podia, por conta de outra pessoa professando sua fé, não dizer o que eu achava também. Foi uma situação muito constrangedora para todo mundo, não havia necessidade daquilo. E acho que todo mundo saiu perdendo naquela situação. Quando há respeito mútuo, quando há compreensão e tal, eu acho muito melhor, o diálogo é a melhor situação, é o melhor lugar para se estar numa mesa plural. Eu acho que a gente pode estar numa mesa plural com pessoas que pensam de maneira diferenciada e sair tudo bem. Tudo bem eu discordar de você. Tudo bem, a gente pode concordar em discordar. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar aqui no Hipócritas. Recentemente, a gente teve a notícia, agora talvez eu erre o país, não sei se foi na Colômbia ou na Venezuela, que foi a descriminalização do aborto até a 24ª semana. E tu tem uma experiência pessoal, e me corrija se eu estiver errado, de 4 abortos espontâneos. Tendo 4 abortos espontâneos, sendo alguém que eu imagino que não tinha expectativa para que viesse a acontecer, viesse a nascer a criança, assim, o filho, qual é o teu olhar, assim, eu quis poder ter esses filhos, não que não acontecesse o aborto, que essa criança viesse a nascer. Com que olhar tu vê essa descriminalização que tem, ou as pessoas que pedem o aborto, mulheres que dizem em defesa da mulher, como é que tu vê essa... Paulo, em primeiro lugar, eu vou dizer para você que eu sou contra o aborto em qualquer situação, tá? Qualquer situação? Em qualquer situação. A lei está aí para ajudar a explicar o que eu estou dizendo, mas eu tenho que me colocar como pessoa, é a minha opinião. Você perguntou a minha opinião. Sim. Né? O aborto não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, não é bom para a mulher. Por que eu estou te dizendo? Porque eu passei por 4 curetagens. Então eu sei o que é entrar no centro cirúrgico por 4 vezes. Isso não é bom fisiologicamente, biologicamente, não é bom para a mente, emocionalmente, para sempre. Pega uma moça que fez um aborto porque quis, ela vai te dizer, não queria ter feito, com certeza isso foi ruim para mim, de alguma maneira não é bom para a mulher. Então eu falo em defesa da mulher também, quando eu digo que eu sou contra o aborto. Mas eu digo para você que... Porque existe um discurso muito forte de preservação da mulher. Mas é ruim para a mulher, é uma cirurgia horrorosa. Você tem que assistir a cirurgia antes para saber como é. Todo mundo tem que saber o que acontece durante uma curetagem. Não é uma coisa boa o que acontece durante... Eu posso dizer isso para você porque eu tenho útero. E eu só posso dizer isso porque eu nasci também. Então, você perguntou a minha opinião, né, Paulo? Eu estou sendo muito direta e muito à vontade com a minha opinião, sem querer ofender ninguém. Por favor. Mas eu quero dizer para você outra coisa muito grave. Ninguém convence a mulher a não abortar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Não é a lei que vai impedir uma mulher de abortar. Não é a liberação do aborto que vai fazer as pessoas abortarem mais. Mas a igreja de Cristo na Terra é a que tem o poder de convencimento espiritual, trazendo informação, trazendo socorro a essa mulher. Por exemplo, eu sou madrinha do ANGE. É uma casa em apoio a mulheres com gravidez indesejada. Então, se você traz essa mulher para o ANGE, a mulher que quer abortar, e mostra para ela o quarto do bebê, mostra para ela que ela vai ter ajuda, que ela vai ter comida, que ela foi expulsa de casa, mas ela vai ter casa. Que legal. Porque não adianta eu falar para você que eu sou contra o aborto e eu também não trago uma solução imediata para essa mulher que está desesperada. Eu tenho uma canção chamada Aborto Não, então é chovendo molhado dizer que eu sou contra o aborto. Mas, na época que eu lancei, então, foi um bafafá, o povo... Como é que você fala isso? Eu falei, cara, eu falo isso porque eu quis engravidar, eu tentei por 6 vezes, tive 2 crianças, o Isaac teve o coração parado na minha barriga e depois voltou a bater. Eu estou falando de coisas espirituais, entendeu? Eu não estou falando de coisas naturais. Então, se eu tivesse tirado o Isaac, como me mandaram tirar, vai lá e mais uma curetagem. Já tinha feito 2, eu ia fazer a 3ª. Mas eu cismei de teimar com Deus, de orar, de pedir ao Senhor.
E fiquei por 15 dias com essa sentença de um coração que tinha parado. Minha médica falou, Fernanda, você tem a sua fé, então vai para casa. Eu não era crente, não tinha nada a ver com a minha religião, nada a ver com a minha igreja. Vai para casa e espera. Ela esperava que eu expelisse o Isaac, naturalmente. E eu, com muita cólica, ela dizia, se você sentir dor, se sangrar, me liga. E eu, com muita cólica, continuei em casa, orando. Quando eu repeti o exame, estava lá um batimento cardíaco, Nossa. O Isaac com 14 semanas, já com um embrião formado. E se eu tivesse feito a curetagem, eu tinha matado meu filho. Uhum. Ele tem quantos anos hoje? 18 anos hoje. E Laura tem 12. Se eu tivesse tido meu primeiro bebê, 2004. Eu já teria 25 anos hoje. Caraca. Eu teria um menino ou uma menina de 25 anos. Uhum. Então, assim, teve uma gestação que eu perdi já com 4 meses, que foi uma das piores curetagens que eu vivi. É uma cena, é uma situação terrível para a mulher. O pós-curetagem, então, a recuperação de estar com o seio cheio de leite, mas não ter uma criança para amamentar. Uhum. Sabe? As pessoas não contam esses detalhes quando falam numa curetagem ou num aborto de ácido, enfim. Eu acho uma coisa... Eu vejo a cena das mulheres, as feministas, não sei o que você pensa sobre feminismo, nem precisa falar sobre isso, mas eu vejo a cena das feministas comemorando lá na Colômbia, assim, eu acho uma coisa muito, assim, terrível, muito atroz, assim, satânica até, assim. Tipo assim, elas estão comemorando como se fosse uma Copa do Mundo o direito de matar uma criança no ventre. É de escandalizar, né? A gente escandaliza. Eu não consigo me acostumar assim. Por que tu tá comemorando? Vem vontade de... Ei, alguém deu esse direito a elas. Elas, de alguma maneira, falaram mais do que quem não falou. Eu acho importante falar sobre o assunto, mas eu acho também importante conscientizar as pessoas, ensinar as pessoas a respeito do assunto. E lá na igreja a gente tem um papo aberto sobre isso. Então, quando uma jovem engravida, por exemplo, ela não é escorraçada da igreja. Pelo contrário, ela é abraçada pela igreja. Uhum. Se uma jovem aparece em adolescente e grávida, ela vai ser abraçada pela igreja. Eu lembro da história do Jason Upton, rapidamente, que é um grande ministro de adoração norte-americano. A mãe dele engravidou dele, garota na igreja ainda, com 16 anos, não abortou, deu ele para adoção e deu uma carta aberta para ele, né, que ele pudesse... Adoção aberta, você pode abrir uma carta e tal dos pais biológicos. E quando ele abriu essa carta, ele foi conhecer a mãe biológica e quando chegou lá, todo mundo estava em casa e a mãe orava com os hinos dele há 7 anos, era diretora da intercessão da igreja e nem sabia que o filho dela era o Jason Upton. Nossa. Caraca. Então, tem tantas histórias maravilhosas de uma adoção aberta ou de uma adoção, enfim. Eu tenho uma irmã, eu tenho pessoas na minha família que também têm crianças adotadas. Então, eu sou a favor da adoção. Adoção aberta? Adoção aberta é quando nos Estados Unidos tem uma lei que a pessoa pode abrir a papelada para descobrir quem é o pai biológico. A adoção fechada é quando você não pode saber de onde você veio. E quem decide isso é o pai biológico no momento da adoção. Eu não sei quem decide isso. Na verdade, eu acho que um órgão nos Estados Unidos decide. São os pais adotivos que decidem isso. Obrigada. Entendi. E o Jason Upton, no caso, tinha uma adoção aberta. Então, ele abriu um envelope com cartinhas da mãe biológica. Você vai crescer, você vai ser uma bênção, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mamãe não pode ficar com você, porque só tem 16 anos de idade e tal. Mas um dia, quem sabe, a gente pode se encontrar. Ele tinha essa carta dentro desse envelope que era para ele abrir na idade tal. E tinha ali babador, tinha sapatinho. Isso foi uma cura para ele, né? Porque imagina, você já grande, sabe que foi adotado e você recebe uma carta que explica o que está acontecendo com a sua vida nessa altura do campeonato. Então, eu acho lindo a questão da adoção. Tem um projeto que se chama Profetizando Mulheres, que é a menina dos teus olhos aí, Sim. né? Explica um pouco, conta um pouco desse projeto para todo mundo conhecer. Esse é um movimento de empoderamento espiritual. Olha que coisa linda, né? Você achou que eu ia direto agora. É um movimento de empoderamento espiritual de mulheres. Esse é um congresso onde mulheres são chamadas para a liderança
nas suas áreas nas suas montanhas de influência. Se a mulher é advogada, ela vai ser empoderada espiritualmente para ser uma advogada na sua montanha de influência. Se ela é uma cineasta, ela vai ser empoderada na montanha de artes. Ela vai ser empoderada na montanha em que ela já exerce influência. Então, uma vez por ano, dessa vez nós vamos ter dia 1º e dia 2 de abril no Ribalta. Uma vez por ano a gente reúne essa mulherada do Brasil e do mundo todo. Tem gente que vem de fora do país. E a gente fica imerso ali durante 2 ou 3 dias, recebendo palavras diferentes, de pessoas diferentes e trazendo esse empoderamento espiritual. Sempre mulheres? Sempre mulheres. Homens podem entrar. Não, homens também ministram. A gente não tem o clube da Luluzinha lá, não. Existe uma mulher que eu sigo, que eu acho muito legal, o Paulo também segue, que é a Ariane. Ariane Marques, eu acho. Ariane Marques. Ela é uma sexóloga. É uma sexóloga cristã. Que legal. É muito legal. Anota aí, gente, para eu seguir, Ariane Marques. E quem sabe uma coisa, vocês podem até depois fazer pode se conhecer, cara, porque legal. É muito legal, é muito libertador, porque é um tabu dentro de milhares de igrejas dentro do Brasil. E ela fala de uma forma super descontraída, aberta, leve, entendeu? E é educada, muito legal. Né? Você pode falar de qualquer coisa se você for educado. Se você bem for... engraçado. Assim, eu acho que todo congresso de mulheres deveria levar essa Ariane para... Boa dica, anotada a dica. Ela é muito legal. A gente tem 5 minutos para falar com a Fernanda. Tem 5 minutinhos. Oh, meu Deus. Só mais 5 Vamos minutinhos. lá, tá bom. Eu queria encerrar com um assunto que também é um assunto mais pesado e tal, de algo que você passou, né? Que foi a síndrome de Burnout que você passou, né? Eu sofro com ansiedade, assim, tomo remédio há algum tempo, e mais do que só expor, eu acho que para servir de exemplo para outras pessoas, a tua experiência com relação a isso, eu não sei bem a síndrome de Burnout, mas ela está relacionada a multitarefas, ao trabalho, alguma coisa assim. Super tudo. Ser super tudo. Né? E onde fica... qual é a tua análise depois de ter passado por isso? Porque tu é uma mulher assim, né? É uma grande referência, talvez, para muitas outras mulheres, de alguém que é independente, bem-sucedida, bem-sucedida em várias áreas, mas em contrapartida é como se viesse alguma coisa e dissesse assim, viu só? Olha só. Viu só? Você aí, quebra, né? Olha. Uma hora você não aguenta. Como é que tu lida com isso hoje? É bem isso, Paulo. É bem uma hora tu não aguenta. O meu conselho para as mulheres hoje seria: não carregue chapéus demais. Você tem que ter um chapéu só na sua cabeça. Claro que mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E agora a gente até se gaba disso. A gente fala, poxa, mulher pega o filho com um braço, mexe a panela com a outra mão, atende o telefone com a orelha, e nina o carrinho com outro filho. É verdade que a gente consegue fazer isso. Mas o quanto eu quero conseguir fazer isso? O quanto eu preciso conseguir fazer isso tudo às custas da minha saúde? A primeira coisa que eu cheguei no médico, né, o Dr. Fábio Damasceno, eu cheguei nele e falei assim, não é possível, ele também é crente, é pastor, não é possível, eu fiz isso tudo para Deus, por que eu cheguei nesse ponto? Por que fazendo tudo isso para Deus, eu tive burnout? Eu não sei qual eu falo em inglês, burnout. Burnout. De falei queimar, mas se for em francês, acho que dá certo. Eu falei burnout. É burnout. Eu cheguei para ele e perguntei, por que eu tive isso? Eu sou uma mulher de Deus, eu estou trabalhando para Deus, eu estou fazendo tudo para Deus. Marta, foi exatamente isso que ele falou. Ele parou e falou para mim assim, quem disse que Deus te pediu isso tudo? Você está fazendo para Deus ou para você? Qual foi o momento que você começou a fazer para você e parou de fazer para Deus? O que é que Deus realmente te pediu, Fernanda? Naquela hora eu comecei a chorar. Foi uma catarse, né? Porque eu comecei a ver como estava a minha agenda. Hoje eu sou muito chata com a minha agenda. Eu faço 4 shows por mês. Eu estou na igreja quase todo domingo. Eu não vou... De fato. Não é que vocês deram sorte, mas está dentro da agenda que eu me permito organizar. O pessoal sabe lá no escritório que eu pego a agenda. Eu tenho que olhar o mês inteiro e dizer, olha, aqui a boneca quebra. Eu tenho essa máxima. Então, as mulheres têm que saber em que momento que a boneca quebra. Porque você sai fazendo tudo, uma hora você quebra na família, quebra no divórcio, quebra na sua saúde, quebra em não ir ao ginecologista, de repente tem um câncer de colo de útero, quebra em não fazer o exame de mama, porque você está fazendo tudo para todo mundo, mas você não se autoajuda, você não ajuda você em primeiro lugar. Foi quando eu parei e falei, cara, eu cuido de todo mundo,
mas eu não cuido de mim. E Foi quais ali são que os eu parei. sintomas? O que fez perceber? Opa, tem uma coisa errada. Isso. Eu caí desmaiada. Síndrome Eu caí desmaiada. Eu tive uma estafa. Eu caí desmaiada no carro. Chamei o Emerson no WhatsApp. E não conseguia respirar direito. Superventilava. E eu já estava tendo sintomas de insônia e não via, porque o músico trabalha ao contrário, né? Então eu achava que era só isso. Eu já estava tendo sintomas de ser agressiva, de responder mal. E não estava no meu perfil responder daquela maneira. E eu, ser grossa de uma super overreaction. Uma reação que não estava dentro da minha personalidade. E quando eu desmaiei, fui parar no hospital mesmo, a doutora Fabiana Paula Valera foi quem me atendeu e me parou. Ela realmente me parou e foi horrível, que eu tive que cancelar uma série de agendas, né, de eventos, shows, igrejas, congressos e tudo mais. E tive que parar para olhar para dentro de mim. Paula, parar para olhar para dentro da gente é um desafio diário, né? A gente tem que fazer isso todo dia na oração, tem que fazer isso no jejum, na busca pelo Espírito Santo, com a família, tá de mão dada, o pé no chão, botar o pé na areia, parar e se sentir novamente, respirar. Eu habito um corpo, sabe? Esse corpo é templo do Espírito Santo. Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu sou workaholic? Por que eu estou viciada em trabalho? Do que eu estou fugindo? Eu estou fugindo do quê? De ver o que está desorganizado na minha vida e por isso eu estou trabalhando tanto. Eu estou no campo missionário mais do que devo. Né? Tem uma máxima dos missionários que é: todo missionário tem que passar um ano na igreja e todo pastor tem que passar um ano no campo. Isso evita o burnout. Então, eu cortei todos esses braços de super trabalhar, de super me dar a carreira e voltei para casa e para a igreja para fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Quando você perde o prazer naquilo que já era intrínseco, você já fazia com o pé nas costas, tem uma luz vermelha aí acendendo. Você já está indo pensando assim, poxa, eu podia estar doente hoje para não ir trabalhar. Esse é um pensamento que já te... Olha, isso é burnout. O Paulo reconheceu. É verdade. Eu não podia. É por isso que não lavo louça nem varro a casa. Essas coisas. Tá bom. Tá bom, mas... Pra não dar então, burnout. eu acho que... também não é isso. Para evitar a fadiga, né? No Chaves. Para evitar a fadiga. Então, o burnout, ele tá aí tanto para a mulher que está trabalhando numa multinacional, como para a mulher que está em casa cuidando do filho. O burnout pode acontecer com qualquer pessoa, não só com mulheres, mas com homens também. O grande momento do burnout para mim que eu não percebi foi quando meu cabelo caiu. Eu tive alopecia areata focal. Meu cabelão, que o pessoal acha que eu cortei, ele caiu. Ele caía, de eu segurar assim, saía na mão. Nossa, isso aqueles deve ser rolos apavorante de pra cabelo. mulher, né? Caramba. E eu achando, isso é coisa do diabo. O diabo está me atacando e tal. E eu estava fazendo isso comigo mesma. Eu estava super trabalhando. Eu estava fazendo o que Deus não me pediu para fazer. E eu acho que a gente tem que confessar isso, sabe? Chegar uma hora que a gente tem que falar assim, cara, tem que parar. Que horas que eu vou na piscina? Que horas que eu vou na praia? Que horas que eu vou ali na rua comer um cachorro-quente com meu marido? Que horas que eu vou dormir um pouquinho mais um dia? Sabe? Que horas que eu vou ler um livro? E eu só estudava, trabalhava, ministrava e cuidava de todo mundo e não me cuidava. Tu fazia quantos shows? Tu falou que tu delimitou a 4. Uau, eu fazia 18 shows no mês, 15 shows no mês. Eu passava o mês todo fora, o ano passava para mim. E eu com os filhos na estrada e com babá junto, com tudo ao mesmo tempo e agora. E aí eu comecei a fazer 4 por mês, que já são muitos para mim. Porque eu também tenho a igreja e tenho as crianças, que não são mais crianças. Sim. Mas eu sou uma esposa, cara. Eu tenho um marido. Eu não posso sair por aí trabalhando 30 dias por mês, viajando o mundo inteiro sem meu marido. A gente reviu isso tudo, né? Foi o alerta vermelho geral. Então, hoje eu tenho escolhido a dedo os lugares que eu vou. E isso não é falar de maneira arrogante. É necessidade médica. Eu não posso ter mais de tantas horas de trabalho, senão a boneca quebra. A boneca desmaia, a boneca acaba. Cai o cabelo da boneca. Cai o cabelo da boneca. Então hoje eu estou com sobrancelha de novo, ela cresceu, o cabelo está crescendo novamente, está ficando o cabelão de novo. Hoje eu tenho, né, essa graça de dizer não. É libertador, gente. Dizer não é maravilhoso. O poder do não. O poder do não. Eu olho e digo, não vou, não adianta, eu não vou. Por quê? Porque a boneca vai quebrar se eu for. Daqui a pouco eu estou perdendo a memória, não tem condição disso. Então, o burnout, ele é sempre um fantasma, ele está lá.
Se eu começo a ficar muito cansada e começo a perder o sono e começo a ficar irritada sem motivo, opa, a luz vermelha tá acendendo. Daí o pessoal fica pensando, nossa, como a Fernanda Brum é arrogante, não fica sentando convite, não sei o quê, barari, não, é ordem médica, né? A Fabiana me pega pelo pescoço. Há quanto tempo que vocês, só para terminar mesmo, agora para terminar, vocês são pastores há quanto tempo No Profetizando das Nações há 5 anos. Vocês têm é uma igreja de vocês mesmos. É uma igreja fundada por nós dois, um ministério independente, que está ligado diretamente à ação social, a missões, à igreja perseguida e tantas outras causas, né? Frentes missionárias das mais diversas. Mas nós somos pastores, nós fomos ordenados com 27 anos de idade, vai fazer... 15. Esse ano faz 20 anos. 20 anos em dezembro. Isso aí. Uau! Que legal. Uau. Profetizando nas Nações me lembra Heloísa Rosa, o pai dela, o Irineu, né? Não? Pastor Irineu. Todo mundo é dessa época. Era ele, Irineu Gruber. Não, tem aquele pastor com a voz rouca também que cantava assim. É da época... Porque você não vê. Nossa, nós não temos... Aquelas músicas eu ficava, caramba, eu não vejo. Não somos do mesmo ministério, mas somos vasos interligados. Lembra? Quem se importa? O Judson Oliveira canta. Era o Judson. Era o Judson? Era esse cara? Não é? Que canta assim? O Judson também. Se elas se afogarem. É um movimento sem face, foi forte. Nossa, era muito forte, cara. Ricardo Robortella. Ouvi esses CDs aí. Muito bom. Quem se importa é do Ricardo Robortella. Ricardo Robortella. Vocês são muito crentes. A gente é muito crente, é verdade. Não, Inclusive, amanhã a gente vai estar numa igreja. Sério? Onde é que vocês vão estar? É massa essa igreja. É IPAM? É isso? Profetizando as Nações entre a cruz e a espada. Isso até para você que está nos assistindo aqui hoje, a gente fez essa sequência de alguns podcasts aqui no Rio de Janeiro. O que nos proporcionou fazer isso, que a gente abriu um pouquinho a nossa vinda, uns 2 dias antes, justamente porque a gente vai participar do evento entre a cruz e a espada no Profetizando as Nações. Exatamente, falou certo. Então, muito obrigado, ou não Fernanda tem problema, Brum. na igreja ou no ministério, tanto faz. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos lá. Preparem uma sketch bem crente. Que a gente vai deixar Sabe que eu tava pensando que a gente podia ou fazer uma paródia ou cantar a música mesmo, Amada Minha. Pode ir um homem vestir vestido lá? Nossa, não, qual é, rapaz? Ué, mas uma... Bismarck, me ajuda a te ajudar, Bismarck. Minha esposa vai estar, ela canta. Não, mas daí não tem graça, entendeu? Pra ser engraçado. A tua coisa é ser rebelde, que nem eu fui, né? Assim não rola. Você não acha que não rola uma brincadeira? Qual foi, Bismarck? Me ajuda a te ajudar. Não. Gente, vocês são muito preconceituosos. Meu irmão, Deus vai... Chatão, garoto. Meu irmão, Deus vai apresentar, meu irmão. Mamãe. Vocês têm que trazer o Isaac aqui pra ele imitar o pastor Silas Malafaia. Era pro pastor Silas ter vindo aqui hoje. Uma hora ele vem. Compromisso aí. Uma hora ele vem, sim. Não, ele mandou mensagem que ele quer muito participar. É um querido. Fernanda, muito obrigado, prazer. Obrigada. Prazer e um sonho estar com você, né? É muito legal. E a gente fica se achando mesmo. Como o Paulo ficou se achando, também fiquei me achando. A gente vai ter podcast com a Fernanda Brum. Nossa, eu que fiquei me achando. É muito legal. Não, porque a gente são quase 20 anos acompanhando. Sim, assim, desde que eu me verdade. assim que eu me converti, os CDs que a gente ouvia... Eu lembro de eu no trabalho e era tipo assim, a gerente era um abastecimento assim, de celulares, assim. Eram os 3 crentes e eu era o mais recente crente. Daí, e ficava tocando, primeiro era apenas um toque, mas daí era junto com essas músicas do Judson. Sim, da mesma época. Era tudo, tipo assim, então eu acompanhei muito. Era um assim, mover contínuo, né, quando você estava ouvindo. Nossa, a gente ficava ouvindo... A gente acompanha há muitos anos. Eu agradeço, também, eu que agradeço o convite, eu que estou honrada de estar aqui com vocês. Isso? E é bom também para o público de vocês saberem um pouco mais de vocês, as raízes, tudo. Aqueles que não me conheciam estão me conhecendo agora. E o pessoal que está vindo também das minhas redes sociais, que estão conhecendo vocês um pouco mais. Eu acho que foi uma grande oportunidade para nós todos aqui, né? Isso aí. E assim, a gente que participa... o cara que não para de falar, né? E a gente que era, tipo, do louvor da igreja... 15 anos tentando tirar a música da Fernanda Brum, quem que vai cantar, qual o tom que vai cantar, qual a mulher que alcança, qual a mulher dentro da igreja que tem o grave, né? O grave que ela tem. Então, assim, é muito legal, porque a gente viveu não só acompanhando, mas tirando as músicas. Então,
Que tudo, é muito cara, legal, que é muito tudo. legal, de verdade. São Obrigado. filhos, dá-me filhos, senão morro aqui, são filhos. Isso, essa aí, ó, essa do Profetizando, né? Essa do é CD... do Apenas um Toque. É do ao é? vivo do Apenas um Toque. Eles se parecem, né? Eles foram consecutivos. Nossa, era muito massa, cara. Não, aquele CD mesmo do... Acho que é do Profetizando as Nações. Sim, que tem os tambores. Tinha uns duetos, assim, um dueto feito com outra... Eu até achei que era tu fazendo as duas vozes, mas depois descobri que era uma outra cantora. Eu com a Ariane, cantora que é sobrinha do Emerson, Nossa, que também é minha sobrinha, incrível. né, claro. E com o Marcos Salles, foram os 2 duetos que nós fizemos no Profetizando as Nações. Isso, que Marcos Salles faz como se fosse Jesus. Ele responde como se fosse Jesus. Outra vez. Valorizo cada instante. Que passei. Isso aí. Não me arrependo de nada, faria Tudo de novo. Ele sabe o espontâneo, gente. Nossa, que eu ouvi muito. É muito legal. Eu tô muito feliz da tua presença aqui. O Bismarck igual, né? Já falou. Eu preferia Ana Paula Valadão, mas tá bom. Tá Ah, vamos chamar a Ana Paula. Mas ela mora lá pra Eu preferia fora, Ana Paula Valadão ou mas Aline acho- Barros, mas daí veio a Fernanda Brus. Fazer o quê, né? Gente, eu já ouvi isso pra dentro da cara de verdade, tá? Eu já ouvi isso Já pra dentro ouviu? da cara É de verdade. Foi, Não, as horrível. grandes referências que eu tenho, assim, acho que de cantora Não, daquela época são... ele falou as 3, assim, Fernanda, a Ana Paula. Mas qualquer uma dessas que estivesse aqui seria muito bem representado o evangelho. A gente muito legal. conheceu recentemente a Soraya Moraes. É. Legal A gente também. cantou com ela o Quão Grande é Meu Deus. É. Né? Foi Mas muito legal. eu tive menos contato com o material, com Da o trabalho Soraya da Soraya e tal, do né? que eu tive com Isso, da da- Fernanda. Mas agora vai Ana ter, Paula, já né? conheceu, Nossa, vai ouvir mais. É, vice. E eu vou ser obrigado a terminar aqui e fazer um story fazendo um dueto com ela. Um pouquinho, um Qual dueto que pedacinho. tu quer fazer? Não sei. Mas a gente faz no story daí. Você vai ter que ver Tá o nosso bom. particular. Não vou fazer aqui não, porque aqui já teve no comecinho Teve. do podcast. Fechou então? Então é isso. Pessoal, obrigado por nos aguentar até esse horário aqui, mas tenho certeza que passou rápido, assim como passou pra gente também. Tá passando aqui as redes sociais da Fernanda também, do Emerson. Eu não sei, espero que esteja passando, espero que quem está na edição tenha visto que eu estou falando isso e coloque aqui embaixo. E se inscreva, dá uma pausa aqui no vídeo, se inscreve, ou assim que acabar, se inscreve no nosso novo canal só de cortes. E se você puder, nos ajude na nossa plataforma própria, com apenas R$10 mensais, você ajuda a fazer com que a gente continue o trabalho que a gente faz. Obrigado novamente. Obrigado. Até Valeu, a próxima, até a pessoal. Tchau, gente. Valeu. Tchau. É através do humor que nós temos buscado trazer a verdade dos fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Mas a todo instante corremos o risco de sermos censurados, como já aconteceu outras vezes. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos uma plataforma exclusiva para assinantes. Dessa forma, além de entretenimento, você vai ter curso de desenvolvimento pessoal e ainda nos ajuda a continuar representando a sua voz através do nosso trabalho. Link na descrição, clique, assine e aproveite.